E aí, galerinha, tranquilinho? Duas coisas antes de eu começar. Eu tô gravando de manhã, então pode ser que vocês escutem barulho de caminhão, de piano, etc. Minha mãe me chamando, alguma coisa do tipo. E o número dois, sobre as outras aulas, que são as aulas dos outros temas que eu tô fazendo no canal, eu vou continuar eles semana que vem, ok? Então não precisam me xingar. Podem ficar tranquilos que eu vou continuar. Mas vamos lá. Voltando aqui pro nosso para nossa atualização, vocês podem ver que ele começa com um número muito grande, né? Ele está com esse problema. Mas vocês podem notar que aqui do lado está calculando certinho. O que acontece? Qual que é o problema que tem aqui? Na hora que eu coloco o tempo inicial, eu coloco o tempo inicial e coloco menos 1. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que colocar os dois como tempo inicial, porque é o primeiro frame. Então, na hora que eu voltar para cá, ó, na hora que eu voltar ele calcula normal, ok? Ele vai fazer essa diferença, que é exatamente essa diferença que eu quero entre um frame e outro. Agora sim, em cima dessa distância, né? Em cima dessa distância eu consigo explicar uma outra coisa para vocês. Por exemplo aqui, eu vou desde o começo, é que eu tentei gravar o vídeo anterior e eu acabei errando. Okay, então eu tinha feito isso daqui, mas vou desde o comecinho de novo para vocês. Quando eu estou tratando de uma distância, principalmente uma animação, eu estou falando aqui, isso estou tratando só de movimento linear, tá? Não estou tratando de um tipo de aceleração. Eu tenho ponto zero e eu tenho que chegar até o ponto x, ok? Para eu poder chegar até esse ponto x, eu não vou tratar de distância, eu vou tratar de tempo. Eu demoro 1 segundo, ok? O que acontece? Aqui estamos tratando mais ou menos de 60 fps, ou seja, 60 frames por segundo. Então, nosso tanque que está aqui, ok, está no ponto zero, ele está mais para a esquerda, né? Ele está no ponto zero. Na hora que ele for para cá, vamos considerar que aqui seja o primeiro frame, ele vai ter andado 1,60 do que ele pode. Ele vai ter andado 1,60 avos. No segundo frame ele vai ter andado 2,60, no terceiro frame ele vai ter andado 3,60 e assim por diante. Então, ou seja, se a gente coloca que o nosso tanque ele se movimenta, sei lá, 40 pixels por segundo, então a gente tem que colocar essa distância. Então a gente tem que colocar a diferença de tempo, ok? A gente tem que colocar a diferença de tempo dividido por 40. Por quê? Ou 40 dividido por essa diferença de tempo. Mais fácil fazer o contrário. 40 dividido pela diferença de tempo. Porque aí a gente sabe e consegue calcular. Ou seja, 40 dividido pela diferença. Opa, não é um E, é um F. E aí a gente soma na nossa variável. E aí a gente consegue o nosso movimento linear. Então vamos fazer somente o movimento linear nesse vídeo. Né? Contanto que não fique tão longo, senão eu vou ter que dividir em dois. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa brincadeira. Temos as nossas coisinhas. Eu tenho aqui esse window.move, né, que eu coloco aqui a diferença dele, eu coloco a diferença de tempo dividido por 1000, que é para ficar na diferença de 1 segundo, para eu saber a quantidade de milésimos que eu tenho. Isso daí eu multiplico por 30. Então, cada vez que passa, então vem em torno de 30 milésimos, 40 milésimos, ó, nem isso. Pouquíssimos milésimos entre um e outro. Ok? Então, vamos lá. Se eu passasse isso daqui para o nosso tanque, ok? Então, ao contrário de eu fazer o movimento, ao contrário de eu fazer esse move aqui, esse window.move, eu vou mudar. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar tanque.x, porque ele já tem um inicial, e eu vou colocar aqui o dividido por 10 vezes 30. Vamos ver o que dá? Voltando aqui para o tanque, olha aí, ó, esse movimento. Por quê? Porque eu estou passando x de movimento para ele por vez. Ele vai ultrapassar o final do nosso local e ele vai indo infinitamente para a direita. Okay? Se porventura eu quiser aumentar, eu aumento o tanto que ele pode andar.
Okay? Ele dá essas travadinhas no começo e ele está dando essa travada um pouquinho mais, é porque eu estou usando o programa de gravação, ok? Mas se porventura vocês estiverem fazendo no computador de vocês, vocês vão ver que o movimento vai ser bem mais linear, vai ser um movimento um pouco mais suave. Ok? A partir desse momento que a gente já entendeu como é que funciona a parte de movimentação, a gente precisa modificar um pouquinho o nosso tanque e precisamos colocar também os comandos de movimento dele, para ele poder ir para cima e para baixo. Ok? Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Fiz 2 vídeos legais pra caramba. Fiz um vídeo falando sobre o livro do Francisco Raso, Imaginação Totalitária, e fiz um outro falando sobre os 6 erros que eu cometi na minha faculdade. Ok? Assistam, é muito bom. São muito bons, né? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.